Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e minha gente, já tinham me avisado que era para eu me preparar para esta leitura aqui, mas olha, nem o aviso de vocês foi o suficiente para me preparar para o que eu ia encontrar aqui. Eu fiquei interessada na figura da Conceição Evaristo em 2018, quando eu tive a oportunidade de ir a um evento da Malala, quando da passagem dela aqui pelo Brasil, e aí uma das pessoas que estavam dividindo o palco com a Malala era a Conceição Evaristo. E eu já tinha ouvido falar dela, mas não sabia muito bem sobre o que ela escrevia, mas lá nesse evento ela falou um pouco da história dela, de algumas vivências dela, e eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler alguma coisa dessa mulher. E aí eu fui atrás, e das publicações dela foi este livro aqui que mais me chamou a atenção. E a Conceição Evaristo teve uma história muito difícil, mas com um final feliz, digamos. A vida dela não acabou, ela está viva, mas vive um final feliz, digamos, um desfecho feliz, o que muitas vezes não costuma acontecer para pessoas que vêm do contexto do qual ela veio. Conceição Evaristo nasceu numa favela em Belo Horizonte, numa família bastante pobre e muito numerosa. Ela era a segunda mais velha de 9 irmãos, imaginem só. E desde pequena ela tem que trabalhar para contribuir para o sustento da família dela, ainda mais sendo uma das irmãs mais velhas. Então já aos 8 anos ela arruma o seu primeiro emprego, realizando afazeres domésticos em algumas residências e conciliando diversas outras ocupações, porque tudo que dava para ela fazer, ela dava um jeito. Então ela levava crianças ali da vizinhança para a escola junto aos irmãos dela, ajudava também a tia e a mãe dela nas tarefas delas, como por exemplo, lavar roupa, passar roupa de algumas famílias, entregar roupa para essas famílias de volta. Só que mesmo ali naquele contexto que acaba, de certo modo, fechando um pouco a visão de mundo das pessoas que estão ali inseridas, porque elas precisam se preocupar primariamente com a sua sobrevivência naquele ambiente muito vulnerável, ela já consegue enxergar na educação uma maneira de sair daquele contexto e de melhorar a vida não só dela, mas também da família dela. Então, logo ela também começa a fazer coisas do tipo, oferecia serviços domésticos para professores em troca de aulas particulares, ou então oferecia serviços domésticos também, mas em troca de livros didáticos que ela usava para estudar e dividia também com a família dela. Até que ela resolve prestar o vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para letras, passa, e aí começa a trilhar a sua carreira acadêmica, enquanto também atua como professora de ensino da rede pública, depois vai fazer mestrado, doutorado, etc. E ao longo dessa carreira ela vai pesquisando, publicando livros, dando palestras, até se tornar o nome consolidado da nossa literatura que ela é hoje. E os temas abordados pela Conceição Evaristo aqui em Olhos d'Água têm muito a ver com a experiência dela como mulher negra, pobre e trabalhadora. Que aqui nesta coletânea, que reúne 15 contos dela, ela foca na população afro-brasileira e principalmente na parcela dessa população, que infelizmente é bastante numerosa, vive em situações de vulnerabilidade, em favelas, em periferias, vivendo com o crime diariamente, com uma falta de assistência absurda por parte do Estado. E aqui ela relata a vivência dessas pessoas, que é aquele tipo de coisa que quando aparece no noticiário, quando chega pra gente dentro da nossa bolha aqui no noticiário, são coisas que nos chocam, mas que são coisas que constituem a realidade cotidiana dessas pessoas. E eu queria ler aqui um trechinho de um dos textos introdutórios desta edição, o da Jurema Werneck, que diz o seguinte sobre as histórias contidas aqui. São histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. E os principais temas abordados aqui nessa coletânea são, portanto, a violência urbana, o racismo, a pobreza, a discriminação de gênero, de classe e, principalmente, como a mulher inserida nessas situações reage a isso. Porque aqui a gente tem histórias, em sua esmagadora maioria, protagonizadas por mulheres. E o que é legal de ver aqui é que mesmo essas personagens pertencendo a um mesmo grupo da sociedade, ainda assim a gente consegue ter olhares diferentes. Aqui a gente tem olhar de adolescentes, adultos, crianças, mães, avós, filhas, irmãs, etc. Mas cada uma
delas carregando a cruz que é inerente a essas pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade aqui no Brasil. E feita esta breve, talvez não tão breve assim, introdução, eu queria falar das histórias que mais me chamaram a atenção neste volume. Marquei aqui estrelinhas no sumário, como eu sempre faço, e o primeiro conto que recebeu estrelinha foi já o primeiro conto e que dá título à coletânea, chamada Olhos d'Água. Neste conto, a gente tem como protagonista uma mulher que acorda no meio da noite se perguntando de que cor eram os olhos da mãe dela. Era uma pergunta que já vinha martelando a cabeça dela há um certo tempo, e aí ela se põe a pensar sobre isso, porque ela pensa algo como assim, eu não sei, não me lembro da cor dos olhos da minha própria mãe. E aí ela começa a revisitar o passado dela, a infância dela, que foi uma infância bastante difícil. Ela foi a primeira de 7 filhas, e aí a gente consegue ver que muitas vezes essas meninas que nascem nesses contextos são privadas da própria infância, principalmente essas que são as mais velhas, porque acabam assumindo a responsabilidade de ter que cuidar dos outros irmãos, porque geralmente a mãe passa o dia fora trabalhando para sustentar essa família, e geralmente são famílias que não têm o pai muito presente, muitas vezes são mães solteiras, e é o caso da família que a gente tem aqui. Como não há recursos para bancar alguém que cuide dessas outras crianças, acaba que os filhos mais velhos assumem essa função, e principalmente as filhas mulheres, como a gente consegue ver ao longo dessas histórias aqui. Olha só o que ela diz: sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. E aí ela vai falando um pouco mais sobre a vida dela. E, gente, nossa, tem um trecho aqui que... Tem vários trechos que me pegaram bem, sabe? Mas este aqui, nossa, que ela tá falando dos dias em que elas sentiam muita fome. E aí ela diz que era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela, a mãe, mais brincava com as filhas, porque isso era uma maneira de distrair as crianças da fome. Gente do céu, triste demais, né? E aí ela relata também de como era quando chovia muito forte ali onde elas moravam, porque todo mundo ficava com medo da chuva levar as coisas, do barraco em que elas viviam desabarem sobre ela. É um negócio muito perturbador. E no finzinho do conto, ela consegue responder qual que era a cor dos olhos da mãe dela. E, meu Deus do céu, ai... Apenas leiam este conto. O segundo conto que recebeu estrelinha aqui foi o do Zuquerença, e é certamente das coisas mais tristes que eu li na minha vida, como boa parte dos contos que eu favoritei aqui, aliás, porque neste conto a gente tem abordada a vida de uma mulher que acaba se tornando uma prostituta. E são em circunstâncias muito tristes, sabe? Porque ela também rememora o passado dela, e aí ela lembra de que o pai dela tinha muita esperança de melhorar a vida da família, e sai da cidade onde eles moravam e vai junto com a família para a cidade grande. E aí ele percebe que ali tem alguns lugares que acolhem meninas, que educam essas meninas, arrumam um emprego para elas depois, e a protagonista, cujo nome era Duzu, acaba indo para a casa de uma dessas mulheres. Só que aí ela começa a trabalhar na casa dessas mulheres, ela trabalha limpando uns quartos quando ainda era muito nova, só que ela limpava esses quartos e era orientada de que sempre, antes de entrar nos quartos, ela tinha de bater na porta para saber se ela podia entrar e limpar ali. Só que certa vez ela esquece de fazer isso, e aí quando ela entra no quarto, ela vê uma mulher na cama deitada, e em cima dela dormia um homem. E aí ela acaba fazendo isso outras vezes, de abrir os quartos para ver o que tinha ali dentro e ver cenas desse tipo, quando não piores. E aí ela acaba entrando nessa vida de prostituição. E aqui na narração, em certo momento, o conto é narrado em terceira pessoa, mas com bastante foco na figura da Duzu, a gente vê como é que ela se sentiu quando ela descobriu o que acontecia naquele lugar, e quando ela descobre que aquele seria o destino dela. Outro conto que eu queria ressaltar é o conto que vem em seguida ao do Zuquerença, que é o Maria, que, pelo que eu vi, é um dos contos mais famosos da Conceição Evaristo, e não à toa, porque esse foi um conto que eu li, e depois de ler, eu não continuei com a leitura imediatamente, sabe? Eu até pretendia, porque o conto é bem curtinho e eu tava com certo tempo para ler, mas eu tive que deixar o livro um pouco de canto, porque
é um conto bem pesado. Mas aqui, basicamente, a gente tem de novo uma narração em terceira pessoa, mas com bastante foco na protagonista, que se chama Maria, e ela tá voltando do trabalho dela como empregada doméstica, e aí ela tá pensando que a passagem tá muito cara e que talvez ela tenha que começar a ir andando para casa. E aí ela volta com alguns restos de comida, porque tinha tido festa na casa da patroa, e ela tava levando para casa esses restos para suas crianças. E aí, quando ela vai passar, ela entra no ônibus e vai passar pela catraca, vem um homem, levanta do fundo desse ônibus e paga a passagem dele e a passagem dela. E aí ela reconhece naquele homem o pai de um dos filhos dela. E aí ela lembra dos tempos que eles estavam juntos, quanto tempo, que saudades, como era difícil continuar a vida sem ele. Ela pensa aqui. E pensa um pouco na vida dela também, de como era ruim ficar sozinha, e aí ela acabava sempre trocando de parceiro, porque eles a abandonavam, e aí ela não gostava de ficar sozinha, arrumava outro, enfim. Só que aí ela percebe, em certo momento, que aquele homem tá ali para assaltar o ônibus. E eu queria ressaltar um trechinho aqui, bastante forte. Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Isso foi uma coisa que eu pensei em diversos contos, principalmente nesse, assim, como que deve ser a vida dessas mulheres que vivem em lugares onde o crime está muito presente, e aí tem um filho e imagina que ele pode seguir por aquele caminho. Imagina a angústia que essas mulheres devem sentir. E aí eles assaltam as pessoas ali no ônibus e vão embora, só que eles não assaltam a Maria. E aí o pessoal fica, ué, como assim? Você conhece esses assaltantes? Por que você não foi assaltada? E o que acontece a partir disso? Ai. E para finalizar, o último conto que eu queria ressaltar, e eu acho que esse foi o que mais me marcou entre todos eles, foi o Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Aqui a gente tem a narração focada em uma criança, e histórias narradas sobre o ponto de vista de crianças geralmente já me pegam mais por natureza, porque a gente tem todo aquele olhar de inocência, mas é especialmente difícil ver esse olhar de inocência em situações tão complicadas como a que é retratada nesse conto. Então, Zaita é uma menininha, a mãe dela tem 34 anos e tem 4 filhos, e aí tem 2 irmãos que são mais velhos, e tem as 2 meninas, uma delas sendo a Zaita, que eram gêmeas, inclusive a mãe achava que nem podia mais engravidar, mas apareceram ali as 2 de surpresa, digamos. E aí elas brincavam bastante com os brinquedos delas, etc. Só que a gente vê, sob o olhar da Zaita, algumas coisas muito difíceis sendo retratadas, como, por exemplo, na página 72. Um dia Zaita viu que o irmão, o segundo, tinha os olhos aflitos. Notou ainda quando ele pegou uma arma debaixo da poltrona em que dormia e saiu apressado de casa. Assim que a mãe chegou, Zaita perguntou-lhe por que o irmão estava tão aflito e se a arma era de verdade. A mãe chamou a outra menina e perguntou-lhe se ela tinha visto alguma coisa. Não, Naíta, que era a outra irmã, não tinha visto nada. Benícia, a mãe, recomendou então o silêncio, que não perguntassem nada ao irmão. Zaita percebeu que a voz da mãe tremia um pouco. Depois a narração foca no período em que esse menino, esse homem, que é esse irmão da Zaita, que pegou a arma e saiu, entra em contato com o crime, começa a se envolver com aquilo, e de novo a gente vê o desespero da mãe em não querer que o filho siga aquele caminho, mas é o que acontece e ela não pode evitar. E esse filho oferece dinheiro para essa mãe, quer ajudar com o sustento ali da família, mas a mãe da Zaita, por mais que muitas vezes ela pense em aceitar aquele dinheiro, porque elas precisavam muito ali, ela não quer compactuar com aquela escolha dele. E no meio do conto, a Zaita percebe que perdeu um brinquedo, uma figurinha, na verdade, da qual ela gostava muito, e aí ela começa a procurar por essa figurinha e procura pela irmã dela. Ela não consegue encontrar a irmã dela em casa, e no dia anterior, ela e a irmã dela haviam brigado por conta dessa figurinha aí, então ela sai para procurar a irmã dela e vai procurando ali pela comunidade onde elas moravam. Só que enquanto Zaita está procurando, acontece um tiroteio. E aí, não vou falar mais nada, apenas pedir para vocês que deem uma chance a esta coletânea aqui, porque
de verdade, por mais que seja difícil, não seja o tipo de leitura que é prazerosa, é o tipo de coisa que tem que ser lido, sabe? E, nossa, literatura é um negócio maravilhoso, né? Porque, não só por isso, claro, mas é o que te possibilita muitas vezes que você enxergue coisas de perspectivas de pessoas que têm realidades completamente distintas da sua. E aqui zero na intenção de romantizar esse tipo de realidade, tá? Pelo amor de Deus. Aqui a gente tem o tipo de coisa pela qual nenhum ser humano deveria passar. Situações pavorosas, mas é importante a gente ter consciência de que isso acontece, sabe? Para ter mais perspectiva, ter empatia com o que acontece com outras pessoas. E essa leitura aqui me possibilitou com que eu pensasse sobre coisas que eu nunca tinha pensado, ou que eu até já tinha pensado, mas não com tanta intensidade, porque eu nunca tinha ouvido essas pessoas, porque no final das contas é o que a Conceição Evaristo faz aqui, dá voz a essas pessoas. Então, por exemplo, eu já tinha pensado como deve ser complicado para uma mãe criar seus filhos ali numa comunidade e ficar com medo de que ele vá pelo caminho do crime ao longo da sua vida, mas não tinha conseguido enxergar essa questão com tanta sensibilidade como a Conceição Evaristo coloca aqui pra gente, sabe? Então, leitura maravilhosa, e queria aproveitar para agradecer a Emma, que foi quem me deu este livro aqui de presente. Emma, muito, muito, muito obrigada. Se você não tivesse me dado de presente, apesar de eu já ter vontade de ler o livro, eu não sei se eu teria lido ainda, porque, né, temos muitas coisas para ler por aqui, mas fiquei muito feliz com esse presente, de verdade, e especialmente feliz com a leitura. Fica aqui a recomendação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.